E vamos começar aqui, estamos nos estúdios com a Alessandra Santos, né? Bom dia, né? Vamos começar nosso podcast hoje com essa jovem, linda, maravilhosa aqui que está no estúdio, né? Dá um oi pro pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bom? O Lucas Santos ama falar Alessandra Santos, né? Isso é até uma história engraçada, né, meu sobrenome. Mas enfim, gostaria de mandar um abraço para minha amiga Diana, minha amiga lá de Imperatriz, que fez questão de baixar o nosso aplicativo só para escutar a gente hoje. Muito obrigada, Diana. Você é um presente do céu na minha vida. Sinto muito sua falta, viu? Um beijo. É isso aí, né? Hoje a gente está aqui com o estúdio, a gente trouxe essa jovem justamente porque hoje é dia dos namorados, né? Dia dos namorados, então tem que ser algo especial, né? Tinha que marcar presença aqui. Então assim, Alessandra, eu sei que eu já te conheço bem, né? Mas conta pra gente um pouco sobre você, conta pro pessoal de casa quem é a Alessandra. Nossa, que pergunta complexa, né? Bem, sou a Alessandra, sou esposa do Lucas Santos, esse locutor da voz linda que vos fala. Tenho 23 anos, sou mãe do Isaac Lucas, de 2 aninhos. E, bem, é basicamente isso, né? Vamos com as informações iniciais. Eu acredito que o pessoal vai me conhecer melhor no decorrer da entrevista. Mas é basicamente isso, é um prazer estar aqui hoje. E é isso. Que bom. Então assim, Alessandra, como é que foi? Sempre a pergunta que eu tô fazendo aqui no podcast pro pessoal, né? Já, com certeza tu acompanha em casa, né? Com certeza, claro. Como é que foi a tua conversão? Como é que foi o teu processo de conhecer Jesus? Olha, na verdade, desde que eu me lembro, eu sempre fui para a igreja, então sempre estive presente nesse meio cristão. Eu não me lembro como eu comecei a ir para a igreja inicialmente, porque eu tinha uns 3, 4 anos de idade, uns 4 anos eu acho, acredito. Quem conta essa história é minha mãe, eu não me lembro muito bem, eu tenho um lapso de memória sobre isso, mas ela conta que eu via as irmãs indo para a igreja e queria ir também, e aí eu ia pedindo para as vizinhas e elas iam me levando, né? E desde muito novinha eu fui a primeira pessoa a se converter na minha casa e eu sempre fui para a igreja, desde pequenininha. Minha mãe contava que quando ela não me deixava ir, eu chorava e falava pra ela que ela ia pro inferno, porque quem não deixava a gente servir a Deus ia pro inferno. Meu Deus do céu. Ela conta essa história, ela é prova viva que eu fazia isso. Eu não me lembro de fazer isso, mas ela sempre diz isso. Ela diz que desde pequenininha, assim que eu comecei a aprender a ler, eu lia a palavra pra ela e orava por ela. Mas assim, então eu sempre estive presente, sempre fui temente a Deus. Isso foi muito importante na minha vida porque me direcionou, né? No decorrer da minha infância, eu permaneci com esse temor ao Senhor. Mas o meu real encontro com Jesus, a minha experiência, a experiência que marcou a minha vida, que foi uma virada de chave, eu fui ter com os meus 14, 15 anos, que foi após um retiro espiritual. Eu sempre gostei de música, o Lucas Santos sabe. Na minha infância, teve uma vez em um cultinho de crianças, que a professora, a tia das crianças, ensaiou uma canção com a gente e tudo. E aí quando foi no domingo à noite, ela me colocou pra cantar lá no altar. E aí quando eu fui falar, né, da assembleia, salve a amada igreja de Deus com a paz do Senhor, eu não consegui terminar porque o retorno do som é muito alto e eu não tinha costume, então aquilo me incomodou e eu falei, ai, o meu ouvido no microfone. E aí a igreja inteira começou a rir de mim. E eu não conseguia falar, porque aquele retorno incomodava muito o meu ouvido. E aí as pessoas começaram a rir, porque é criança, né? A gente ri de tudo que eles fazem. Mas isso me marcou muito e, de certa forma, criou um bloqueio em mim. Então, depois disso, eu não peguei mais o microfone. E aí, quando eu fui fazer os meus 13 anos, um colega da igreja, que cantava, ele me ouviu cantar e falou assim, Alessandra, eu tenho que cantar, vamos cantar no coral. E eu não queria de forma alguma, mas aí, depois de muita insistência, eu aceitei. E aí foi quando eu comecei a cantar no louvor. E aí foi um processo, né? Comecei a cantar, comecei a perder o medo. E na Assembleia, quem é assembleano sabe, eu cresci na Assembleia. Tem coral, né? Tem coral, tem ministério de louvor, tem apresentação individual. A Assembleia foi muito importante para esse desenvolver, né? Do meu ministério, porque eles me davam muita oportunidade. Eu comecei a melhorar. No começo não era tão fácil, mas eu comecei a melhorar. E aí, quando eu já era do Ministério de Louvor, nós fomos para um retiro espiritual
E esse retiro foi tremendo, foi muito abençoado, o Espírito Santo falou muito no meu coração e foi incrível. Só que quando nós voltamos desse retiro, num domingo à noite, nós não tínhamos ensaiado. Inclusive, eu não sei se ela está escutando a gente, a Lívia, que é da nossa rede de jovens, ela estava, porque a mãe dela era dessa mesma igreja que eu, quando ela era criança. E ela lembra de parte desse dia. E eu achei muito incrível quando eu conversei com ela. Ela me contou isso, porque ela me trouxe isso à memória. E eu fiquei muito feliz de saber que ela lembrava disso. E aí, enfim, nós tínhamos voltado desse retiro. Nós chegamos um domingo à noite no horário do culto. Então nós já viemos de lá arrumados para o culto e fomos. Quando chegamos, sem ensaiar mesmo, a gente foi pro altar e começamos a fazer o louvor. E lá no altar foi uma experiência muito incrível, porque o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, Jesus falou muito forte no meu coração, que era aquilo que Ele queria pra minha vida. Eu sempre fui muito ligada à música, mas a partir daquele dia, a música começou a ter um efeito muito maior sobre o meu coração, sobre o meu espírito. E naquele dia o Senhor firmou no meu coração que era aquilo que Ele queria pra minha vida, que era ali no altar que se iniciava o meu ministério. E a partir de então, foi uma experiência tão incrível, tão sobrenatural no meu coração, que foi um divisor de águas. Foi ali que eu entendi que Jesus era o centro da minha vida e que era aquilo que Ele queria pra mim. E que eu só seria feliz caminhando em retidão com o propósito que Ele tinha pra minha vida. E Ele usou inclusive o meu pastor, que era como um pai espiritual pra mim. Foi muito importante assim, no meu crescimento, né? Porque eu era adolescente ainda. Mas eu tinha uma visão, eu admirava muito ele, admiro até hoje. Ele foi muito importante porque ele me encorajou muito. E naquele dia o Senhor falou através dele: filha, eu tô muito feliz, eu tô muito orgulhoso. Essa é a minha filha e eu te amo, filha. É aqui que tu tem que estar. E naquele dia foi um divisor de águas na minha vida. E desde então eu caminho em retidão ao propósito do Senhor. E a esse desejo do coração dele que queima no meu coração também. Então foi nessa idade mais ou menos que eu comecei a entender e a conhecer mais a pessoa de Jesus, a ter interesse em conhecer Jesus de maneira mais íntima, e aí foi o start na minha vida. Amém, amém, que bom, né? Que bom, que alegria, né? Ainda mais sabendo, eu conheço bem essa história, né? Conheço muitas dessas histórias, mas acredito assim que o pessoal de casa que tem essa que tá ouvindo a gente, né, que tem essa identificação com a música, né, pode talvez se empolgar, né, se animar a exatamente e buscar na música e buscar conhecer a Cristo na música, né. Eu tava até vendo um pouco do testemunho do Bruno Namorada, ele até ficou assim, cara, a música ela influencia tanto, ela é tão incrível, por que que Jesus, ele não tinha a vocação de cantar? Porque se Jesus tivesse cantado e formado uma banda, né, meu amigo, ele ia mudar o mundo, né, não, cara? Porque os Beatles, né, eles começaram a ficar tanta fama que eles chegaram a dizer, cara, a gente é mais famoso que Jesus. Foi o que John Lennon falou, né? E aí, tipo, ele parou pra pensar e o que o Espírito Santo falou pra ele, falou assim, cara, a música é incrível, mas a música ela tem que transmitir uma família, ela tem que transmitir as verdades de uma família. É por isso que Jesus não formou uma banda, porque imagina, os caras tudo iam se separar. O Pedro ia ser o baterista que ia se zangar. Ia ser o baterista nervosinho. Nervosinho. Mas enfim, e agora... João ia querer ser o parceiro de Jesus, né? Porque ele era o discípulo que Jesus amava. Então ele só ia querer cantar só com Jesus. Eu só fico nessa banda se for pra cantar com Jesus. Eu acho que ia dar muita treta, né? Dá muita treta. Agora conta pra gente, Alessandra, sobre a tua infância. Como é que era a Alessandra na infância? Quais as histórias que tu lembra? Como é que... Nossa, eu sempre fui uma criança muito serelepe. A minha mãe sempre conta que... E na verdade todos que me conheciam sempre fui uma criança muito serelepe e muito faladeira. Sempre conversei muito. Minha mãe diz que ela colocou, né? Porque ela disse que eu demorei a falar. E aí, antigamente, o pessoal tinha umas crenças meio doidas. E ela disse que colocou o pinto pra piar dentro da minha boca. E ela disse que a coisa que ela mais se arrepende na vida dela é de ter feito isso. Porque depois que eu falei, eu não calei mais a boca. Então, assim, eu sempre fui uma criança muito serelepe. Pra quem não sabe, eu nasci no Pará. Eu nasci em Itaituba, num lugarzinho que ficava depois de Itaituba, no Pará. Meu pai era garimpeiro. Inclusive, eu morava bem pertinho da Serra Pelada. Pra quem já ouviu falar aí, meu pai era garimpeiro, procurava... E a Serra Vestida? Trabalhava procurando ouro. Então, eu morei lá por mais ou menos uns 5, 6 anos da minha vida. E lá, como era garimpo, as pessoas iam muito de Itaituba e de outros lugares pra lá, pra levar coisas pra vender, enfim, porque era um povoadozinho, sabe, de garimpeiros e tudo.
E a minha mãe disse que já teve umas 2 pessoas, uns 2 vendedores, casal, sabe? Que me pediu pra ela, fala, me dá ela que eu cuido dela, levava presente pra mim, porque eu sempre fui muito conversadeira. Então todo mundo que chegava lá, eu começava a conversar, enfim. Então eu sempre fui uma criança muito agitada, muito serelepe. Aprontava muito com meu irmão mais velho. Já cortei a testa no arame farpado. Enfim, então assim, eu brinquei muito. A minha infância foi bem raiz mesmo, brincando de pau na lata no meio da rua, brincando de queimada, brincando do buraco. Não sei se vocês já brincaram do buraco, sabe? Que cada um escolhe um buraquinho e aí quem jogar a bola, o buraco que acertar, essa pessoa vai ter que queimar as outras. Meu irmão judiava demais de mim. Porque por muito tempo foi só eu e meu irmão mais velho, Alexandre. E a gente brigava, a gente brincava. Então, assim, minha infância foi muito alegre. Com 7 anos, 6, 7 anos de idade, eu me vim embora pra cá, pra Ceilândia, porque os meus pais são maranhenses, são daqui da Ceilândia. E metade da minha família é daqui. E aí nós viemos embora pra cá e não voltamos mais. Né? Foi depois do falecimento da minha avó materna. E aí nós nos mudamos pra cá. E aí, então, foi uma infância mais da cidade. Mas eu me lembro de uma história muito engraçada. Assim que eu cheguei aqui em Ceilândia, meu avô morava ali na rua São Francisco e lá tinha uma quitandazinha, a quitanda do seu Valdemiro. E aí lá no garimpo, R$1 tu comprava tipo 2 pirulitos, sabe? Naquela época, 3 pirulitos. E aí eu vim aqui, meu pai, não, vamos comprar pirulito. E eu fui na quitanda do seu Valdemiro comprar R$1 de pirulito. E aí ele me vendeu aqueles pirulitinhos de coco que era 5 centavos na época. Então deu muito pirulito. E ele começou a colocar pra fora e eu ficava, moço, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro, eu só quero 2 pirulitos. E ele, minha filha, eu tô botando do seu dinheiro, moço, mas eu só tenho R$1, não consigo pagar esse tanto de pirulito. E ele, moço, a sua filha não é daqui não? E o pai, não, moço, a gente não morava aqui não, ela tá espantada. Então, assim... A bichinha sai da caverna, tava vendo o mundo pela primeira vez. Mas eu nunca me limitei ao meu ambiente, não. Eu sempre fui muito conversadeira. Isso é verdade. Curiosa também. Mas enfim, minha infância foi muito tranquila, foi muito boa. Brinquei muito, aprontei muito. Que bom, né? Que bom que não botou fogo em lugar nenhum, né? Em nenhuma casa. Não, esse feito aí histórico foi só o meu amigo Eduardo mesmo que fez. Gente, eu amo essa história. Gente, tem lá, viu? Tá lá todo completo no Spotify e no YouTube também, né? Assim como também vai estar todas as entrevistas aqui, todos os bate-papos, né? E Alessandra, minha querida Alessandra, conta pra nós, conta pra gente uma experiência que tu teve inesquecível com Deus, aquela experiência que tu não sai da tua mente. Nossa, eu já tive muitas experiências com Deus, mas foi uma das minhas primeiras experiências e foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida e foi muito incrível, cara. Quando eu já morava com os meus pais ali na Bom Jardim, inclusive era sua vizinha, antes de te conhecer, de saber que você existia. Verdade. Realmente. Acho que foi, eu tinha uns 17 anos, 17 para 18 anos. Nós morávamos ali na Vila Bom Jardim, morava com meus pais ainda. E eu ainda era da Assembleia. Nós tínhamos um vizinho, e ele morava do nosso lado, sabe? E aí um dia tinha chovido bastante, né, no dia anterior. E aí pela manhã tinha serenado, mas nada muito sério. A gente tinha ido pra EBD. Quando nós voltamos da EBD, eu tava sentada na área ali. Tu conhece bem a casa que eu morava com os meus pais, e tinha uma área bem, bem grande. E a gente amava sentar lá porque era bem arejado, enfim. Eu estava lá sentada com os meus pais conversando, eu estava lendo. E aí a gente ouviu um barulho muito alto. A gente ficou muito assustada, foi uma pancada, um barulho muito forte. E aí meu pai, né, já bem escabrado, falou, Alessandra, fica quieta, fica aqui. Pensou logo que era, sei lá, ladrão na casa do vizinho ou algo do tipo. Então ele não quis ir. Mas eu não consegui me conter, aquele barulho me incomodou demais. E eu corri pro quintal e fui pro muro da nossa casa. E fui tentar ouvir. E ali quando eu comecei a tentar ouvir, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, ora. E eu comecei, Pai, tem misericórdia, em nome de Jesus, Espírito Santo, tem misericórdia, o que quer que esteja acontecendo, Jesus, trabalha naquele lugar. E aí o Espírito Santo me levou a começar a interceder, sabe? E aí sabe, ali no meu coração o Espírito Santo falava muito forte, não fica aí, vai. E eu falei, pai, eu vou. E saí. E como eu saí, os meus pais foram atrás de mim. E eu fui lá. E, meu bem, você me conhece, eu sou a pessoa mais medrosa do mundo. Um dia desse, um gato fez barulho lá na nossa casa, umas 5 da manhã, e eu deixei o Lucas desesperado, mandando ele ligar pra polícia. Liga pra polícia. E ele, eu vou falar o que pra polícia? Fala que tem alguém tentando entrar dentro de casa, a gente liga pra polícia antes de acontecer. E era só um gato, gente. Então eu sou muito medrosa.
Mas nesse dia o Espírito Santo me encorajou a ir lá. E eu fui com a cara e a coragem, sem saber o que estava acontecendo. Quando nós chegamos lá, o vizinho estava deitado, caído no chão. Ele tinha tentado subir no telhado da casa para ajeitar umas telhas que na chuva do dia anterior tinham descido. E ele foi tentar ajeitar e escorregou e caiu de cima da casa no chão. Gente, ele tava gemendo de dor. E quando eu cheguei lá, eu fiquei super assustada. E tava a esposa dele super nervosa. Como ela tinha uma bebezinha e duas crianças pequenas, assim, uma do tamanho do Isaac e um maiorzinho um pouquinho. E ele tava gemendo no chão com muita dor. E ele já tinha sofrido um acidente, tinha levado um tiro e tinha de um lado do rosto dele, isso tinha ficado uma sequela. E ela tava muito nervosa com o que tinha acontecido e ele tava gemendo muito de dor. E quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, inerte. Não consegui me mexer, fiquei assustada, eu não sabia o que fazia. E minha mãe, muito prestativa, começou a querer ajudar, chamar a vizinha, atrás de gente, ligar pra alguém, sabe? E aí ligaram pros parentes dele e ele gemia muito de dor, ele tava sentindo muita dor. E eu sou uma menina, né? Uma adolescente, 17 anos, adolescente ainda, jovenzinha. E eu ali, muito nervosa, sem saber o que fazia. O Espírito Santo falou muito forte no meu coração: se abaixe e ora por ele. Falei: mas Senhor, eu não tenho autoridade pra orar por ele. Se abaixe e ora por ele. Foi muito forte no meu coração. O Espírito Santo falou assim: minha filha, tá querendo dar uma de surda? Se abaixe e ora por ele. Eu tô mandando, faz, filha. E eu fui lá e fiz, com muita vergonha, porque eu fiquei, as pessoas vão pensar que eu sou maluca. Essa doida. Essa doidinha e essa menina. Mas eu me abaixei e orei por ele. E comecei a orar, comecei a orar, interceder por ele: Pai, vem anestesiando o corpo dele, Pai, vem cuidando dele, Papai, vem conservando a vida dele, Jesus, vem trabalhando na vida dele, o que quer que tenha acontecido, Jesus, Tu é o médico dos médicos, vem e trata. Anestesia toda a dor, Pai. Comecei a orar por ele, e a presença do Espírito Santo em mim estava muito forte, cara, foi incrível aquele dia. E eu orei por ele, orei, e ele só ficava gemendo e chorando. E de olhos fechados, porque ele estava com muita dor. E aí eu orei por ele, logo o cunhado dele chegou, levou ele para o hospital. Ok, passou uns dias, a minha mãe me chamou depois disso, e me chamou e falou assim: Alessandra, sabe o vizinho e tudo? Eu falei: sim, mas sei. Pois é, a esposa dele estava aqui fora conversando comigo. E ela disse pra mim assim: vizinha, era sua filha, né, que estava lá? Minha mãe falou: sim, era ela. Ela: pois é, o meu esposo me chamou quando chegou no hospital, melhorou e tudo. Ele falou assim, me chamou e falou assim: meu bem, quem foi aquela pessoa, aquela mocinha que orou por mim, que estava com a gente naquele dia? Ela disse: eu acho que é a filha da vizinha, enfim. E ele disse: meu bem, quando aquela menina se ajoelhou e orou por mim, eu estava com muita dor. Mas eu simplesmente senti aquela dor sumir. Aquela dor foi sumindo, era como se o meu corpo tivesse anestesiado, eu não sentia mais nada. Aquela dor foi cessando e aliviou, sabe? E eu não sei, só pode ter sido a oração dela, porque eu tava com muita dor, eu tava chorando de dor, tava com muita dor. Mas a partir do momento que ela começou a orar por mim, foi como se tivessem me anestesiado, eu não senti mais dor até chegar no hospital. E eu fiquei assim impactada, eu não sei nem o que dizer, mas eu sou muito grata pela vida daquela menina. E quando minha mãe disse isso, eu comecei a chorar. O Lucas Santos sabe que eu sou extremamente chorona. Eu comecei a chorar, mas chorar de gratidão. Gratidão por sentir o Espírito Santo falando no meu coração de forma tão forte e saber que eu fui um canal, uma ponte entre ele e outra pessoa, sabe? Saber que eu fui um canal na vida de alguém. Então isso foi muito marcante pra mim, eu nunca vou me esquecer. E a gratidão que eu senti em ter sido canal e instrumento nas mãos de Deus foi incrível. Então essa é uma das experiências que eu tenho que eu nunca vou esquecer. Glória a Deus, né? Que incrível, né? Eu já sabia dessa história, mas que incrível, né? Ouvir de novo, né? Como é bom. E assim, a gente tem a gente ouve a voz de Deus muitas vezes, né? A gente tem esse receio. Sim. Esse receio de obedecer, esse receio. Eu me lembro de uma vez, tinha um projeto social na Capelosa, e eu treinando alguns meninos lá, jogando bola, os meninos correndo, até o Bruno tá aqui, né, com o pé machucado. Teve uma situação assim, não foi do pé, né, não machucou o pé, mas ele caiu, machucou o joelho. Ele machucou o joelho, o menino assim pequeno, assim, tinha uns 9 anos. E ele corria e tudo mais, ele machucou o joelho, ele saiu, ai. E quem não chorar, fazendo de duro e tal. Aí tentando pegar nele, e aí, tipo assim, não querendo, né, que eu triscasse nele e tal, aquela coisa. E aí Deus falou pra mim assim: ora por ele. Foi parecido com isso, foi tipo, ora por ele, bota a mão nele e ora por ele. Eu não tinha remédio, eu não tinha dinheiro para ir atrás, e eu falei: não, vou orar por ele.
E aí eu fiquei assim, todo mês assim e tal. Aí cheguei. Ainda mais pelo ambiente, né? No ambiente. E aí eu. E ele chegando perto de mim, assim, aí eu cheguei, botei a mão assim, com todo cuidado. E comecei a orar, né? Ó, vai ficar bom, tu vai ficar bom e tal. Aquela oração toda assim. Aí ele achou. E ele espantado aí pra mim, com os olhinhos assim, espantado. E eu orei por ele. Depois foi passando, aí a gente foi. Aí passou, ele saiu assim como se fosse embora pra casa. Depois ele volta jogando bola assim. Aí eu falei, rapaz, ele melhorou. Acho que ele melhorou, né? Acho que ele melhorou. Porque ele tava jogando bola lá, correndo que nem um potro em ré desembestado. E, enfim, essas coisas, né? A gente tem que obedecer. Tem uma coisa que a Júnia Hayashi fala, né? Que quando você tem que orar pelas pessoas. Deus manda que você ore pelas pessoas. Ah, ela vai ser curada ou não vai? Aí não é, aí é com Deus. Eu não tenho poder de cura. Mas já tive experiências, né? Eu já teve uma experiência que a Alessandra lembra, que ela tinha umas enxaquecas, lembra? Sim. Que tava tendo umas enxaquecas, assim, dores de cabeça e tudo mais. E aí teve um dia que eu falei, não, vamos aqui, vamos orar aqui. Aí a Alessandra ficou meio assim, não sei o que. Eu sempre tenho isso, é da minha vista. Isso aqui já, enfim, deu lá todo ali a história dela, o diagnóstico já que ela tinha. E aí eu falei assim, não, mas vamos orar. Eu peguei lá, orei até meio sorrindo. E aí eu orei normal ali e tal. E depois a dor passou. Sim. A dor de cabeça passou, né? Então assim, é crer, né? É crer, é orar. A gente tem que... eu lembro uma história aqui que eu lembro muito, né? A passagem de Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, né? O que é interessante é que Deus não mandou ele andar sobre as águas. Pedro perguntou. Pedro olhou para Jesus andando sobre as águas. Pedro, rapaz, e se eu fosse também? Será que dava certo? Jesus, se o senhor for mesmo, me manda que eu vou andar. Ele sabia que Jesus tinha uma autoridade. E se Jesus desse, Jesus desse o aval... Se ele liberasse o alvará, meu amigo, pode ir. Pode funcionar. Pode usar. E aí aí Jesus falou, vem, só vem. E ele foi caminhando, sabe? Mas depois Pedro se afogou, Pedro olhou para as... Moço, mas ele andou sobre as águas. Teve 2 caras que andou sobre as águas, foi Jesus e foi Pedro. Os outros lá, os abestados estavam com medo, nenhum teve essa experiência. Uma das coisas muito incríveis também dessa passagem é que diz que eles estavam com muito medo, né? Porque eles viram ali Jesus e eles pensavam, é um fantasma, no meio da água, só pode ser um fantasma. E começaram a ficar extremamente nervosos e tudo. E aí Jesus fala assim, não, calma, sou eu, sou Jesus. E a partir do momento que ele fala isso, ele muda esse ambiente, porque todos eles estavam totalmente assustados e atordoados, e aí Jesus fala, não, sou eu, não tenham medo. E ele fala e ele já muda esse ambiente, um ambiente que era um ambiente de medo, agora é um ambiente que impulsiona um homem que estava tremendo de medo a falar, a ter a ousadia de dizer, se é tu mesmo, então deixa eu ir aí. Entendeu? Como é que o cara estava se tremendo de medo e agora já quer ir lá onde a pessoa que ele estava com medo. Então, assim, Jesus ele tem esse poder de mudar um ambiente, de tornar um ambiente de medo em um ambiente de ousadia. E assim, nós somos inclinados à incredulidade, né? É incrível isso, é por isso que nós precisamos alimentar e exercitar a nossa fé em todo o tempo, porque nós somos naturalmente inclinados à incredulidade. Nós somos levados a crer somente na provisão das nossas mãos, a crer somente naquilo que nós podemos ver acontecer e naquilo que nós sabemos como que vai acontecer. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé e alimentar ela, porque, poxa, eu já tive experiências com Deus, experiências sobrenaturais, experiências espirituais, eu creio nos milagres do Senhor, eu creio na cura através da oração, e ainda assim, naquele momento que tu pediu para orar por mim, eu falei, não vai passar, eu tenho isso direto, porque faz parte do meu problema de vista, e eu fui instintivamente incrédula naquele momento, sabe? A minha primeira ação foi de incredulidade, dizer não, isso não é uma coisa que tem que ter oração, isso vai passar quando eu tomar um remédio, ou então eu sempre tenho isso. Então assim, por isso nós precisamos exercitar a nossa fé, porque nós precisamos sempre alimentar essa certeza de que há sim poder na cura através do nome de Jesus, há sim poder na oração. Porque se nós não alimentarmos e exercitarmos isso, nós seremos naturalmente inclinados a não ter atitude de ousadia, como a atitude de Pedro, como a atitude de orar por alguém que precisa de cura. Porque nós seremos naturalmente levados a crer que não é o momento, que isso não vai acontecer com a gente, ou coisas do tipo. Então, a nossa fé e a certeza do poder do nome de Jesus precisam ser alimentados constantemente. Nós precisamos ter atitude de ousadia. Amém, é isso aí, exatamente. Então, você que está em casa, você que está nos ouvindo, né? Você que está ouvindo agora ao vivo, ou então, você que está ouvindo agora no Spotify, no YouTube, né? Já estou falando aqui, já estou profeticamente fazendo que nem Jesus, falando com quem está me ouvindo depois. Amém. Mas que você venha ser desafiado, que você venha se desafiar. Porque nós, como a Alessandra falou, é porque quando a gente pecou,
A gente deixou de ter toda aquela essência celestial e passamos a, como o próprio Deus falou, agora você vai trabalhar e você vai comer o fruto das suas mãos. Então a gente entrou nessa natureza, é a nossa carne, a gente faz, né, tudo que a minha carne quiser eu faço, então para mim satisfazer minha carne eu que tenho que fazer. E aí por isso que Cristo, ele é o Cordeiro preparado desde a fundação do mundo, porque Jesus já é esse caminho de volta à essência original. E a fé, ela é essa ótica de Deus. Então quando a gente começa a caminhar com Cristo, a gente muda a nossa mentalidade, porque normalmente a gente é incrédulo. A gente tá vendo um cara que não enxerga, eu vou falar, esse cara, meu amigo, vou te arrumar um cão guia, eu não vou curar por, eu não vou te orar dar por uma moeda, uma bengala que eu vou fazer alguma coisa pra você, eu não vou orar por ele, né? Então assim, a gente tem que ser desafiado, né? A gente tem que ser desafiado a orar pelas pessoas, a declarar isso, né? E criar esse ambiente. Às vezes você coloca uma canção, né? Muito mais músicas hoje em dia, músicas que realmente falam. Ali, hoje em dia está muito essa cultura da presença, né? As músicas realmente que estão tocando, graças a Deus, são as músicas que falam da presença, de, sabe, cara, fogo em teus olhos, né? É fogo no, né? Deixa queimar. Meu amigo, não ser um fogo naquele outro lugar, né? Tem que ser, pode ser em qualquer canto, meu amigo. Pode ter fogo de Cristo, né? Não ser queima tudo, Senhor. Né? E Deus queima o fogo verdadeiro e tira o fogo dos estranhos aí, os fogos estranhos que tem, né? Ainda mais de namorada aí. Deus repreenda todo fogo estranho, todo fogo, Senhor. Fogo do diabo aí. Eita, Jesus, eu lembrei da vendedora lá, ó, infeliz. Ai, Jesus. Mas, enfim, mas a história não tem a mesma graça se não for ouvida em aceleração de 2 vezes. Tem que ouvir na função do áudio. É. Mas agora eu quero falar pra você, Dia dos Namorados, já que nós entramos aqui no Dia dos Namorados, né? Diga pra gente, Alessandra, conte pro pessoal de casa, como é que você se apaixonou por mim? Como é que foi esse momento? Eu sei que tu se apaixonou primeiro, né? Então como é que foi? Como é que foi esse encantamento pelo Lucas Santos? A gente finge que é verdade e eu finge que acredito, tá? Que eu me apaixonei primeiro. Mas conte aí, como é que iniciou o nosso relacionamento? Bem, eu era vizinha do Lucas, na verdade a gente era praticamente vizinho de porta, né, meu bem? Nossos pais moravam um em frente ao outro. Nós moramos perto um do outro, o quê? Vizinhos, uns 3 anos, 4 por aí, antes de nos conhecermos, né, de forma mais próxima, direta. E assim, eu tive relacionamentos antes do Lucas, o Lucas também teve relacionamento antes de mim. E nós temos memórias de ver um com o outro, né? Cada um com seu namorado da época, enfim. E pra mim... Na época era o namorado, tu tinha um namorado, senão a pessoa vai achar que eu era... eu tinha cada um com o seu namorado. Cada um, eu com o meu namorado e ele, enfim. Nós tivemos outros relacionamentos antes um do outro. E aí... Mas até então eu via o Lucas volta e meia indo pro curso dele, ele deixava meu irmão na escola, mas eu via... Gato lindo, com aquela bota do Senai. Pra mim, só achava ele mesmo um menino esquisitinho que morava em frente à minha casa. Nunca tinha, sabe, pra mim. Meu bem, mas depois essa visão mudou, tá? Amém, glória a Deus. Mas eu via ele passando, eu achava ele meio estranho, cabeça baixa, não olhava pra gente. Via ele 1 ou 2 vezes. Mas era normal, era um menino que morava ali na outra casa. E vida que segue. Aí o tempo passou, enfim. Rompi o relacionamento que tive antes dele, ele também, estava solteiro, ele também. O meu relacionamento anterior deixou muitas marcas negativas em mim, foi um relacionamento um pouco traumático. E no final desse relacionamento eu fiz uma oração. Eu tava com o coração assim tão ferido, sabe? Não por dor de término, sabe? Tô sentindo falta, tô sentindo saudade. Não, de forma alguma. Mas por atitudes que passaram que me magoaram muito. Então eu tava com o coração muito ferido quando eu rompi esse relacionamento. Então eu fiz uma oração. Eu me lembro exatamente como foi essa oração, na madrugada, chorando, falando, Pai, não aguento mais as minhas péssimas escolhas. Então eu te entrego o meu livre-arbítrio da minha vida emocional. Eu não sei escolher, Senhor, eu só escolho errado. Eu só faço escolhas que me fazem sofrer depois. E eu não quero mais isso, Senhor. Eu não aguento mais, eu não quero. Então a partir de hoje eu te entrego a chave do meu coração. Tá contigo. Mesmo que eu queira me relacionar com uma pessoa, se essa não for a pessoa que tu quer pra mim, a pessoa que eu vou me casar com ela, afasta da minha vida. Porque eu não sei escolher, eu só faço escolhas ruins. Tá na tua mão, papai. Eu abro mão disso e eu entrego pra ti. Beleza. Fiz essa oração e deixei. E aí depois de um tempo eu trabalhava com uma moça que é aqui da igreja, a Vitória Santos, eu trabalhava com ela. E ela me convidou pra vir aqui na missionária, num culto de jovens, no sábado, e eu vim.
E antes disso, há algum tempo atrás, nós temos um amigo em comum, que é o Igor, e ele me chamou pra ir numa oração na praça. Ele me chama de Biscoito, ele falou, Biscoita, vamos numa oração comigo? É um pessoal que são meus amigos, eles oram de verdade, a galera é legal, acho que tu vai gostar. Tem muitas desse teu estilo. Eu falei, bora, que horas são? 5 da manhã. Eu falei, misericórdia, meu irmão. Mas vamos, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, gente. Mas vamos, eu vou. Fiquei empolgada, né? Fui com ele, lá estava o Lucas Santos, mais uma galera, né, orando. E foi muito bom, gostei muito e tal, mas só fui essa vez e depois passou. Então eu já sabia quem era o Lucas, já tinha ido nessa oração, mas não tinha tido tanto contato com ele. Aí quando eu cheguei aqui na igreja, estava aqui o Lucas Santos, né, no culto e tudo. E foi um dia que foi um culto bem próximo, não sei porquê, mas até quem estava conduzindo o culto foi o Fernando Amaral, e ele fez uma pergunta. Eu não me lembro muito bem a pergunta, mas era algo sobre amizade, sobre ser influenciado e influenciar. Sobre se você é influenciável, enfim, era algo do tipo. Eu me lembro que eu falei, sussurrei no ouvido da Vitória uma resposta. Falei, eu não concordo, eu acho que é assim, sabe? Porque todo mundo tava indo na linha. E ela falou assim, ela quer falar. Bem altão, e eu fui e respondi. Aí o Lucas, essa era minha vizinha e tudo. Eu falei, olha que menino legal. Aí no final do culto eu cumprimentei você, né, meu bem? Sim, sim. E falei, e aí, vizinho, tudo bom? Como é que tá as orações e tal? A gente bateu um papo. Mas também, quando eu fui pra casa, aí foi quando ele falou, me mandou uma mensagem no WhatsApp, né, Lucas Santos? E falou assim, oi, vizinha, peguei teu contato com o Igor, queria te chamar pra uns projetos e tudo mais, eu tenho esses sonhos, e tá aqui, eu penso isso e isso, são meus sonhos, tô começando, queria te chamar, vamos pras orações, pá. Falei, na hora que ele me falou isso, eu fiquei, nossa, cara, que legal. Nunca tinha conhecido um cara com tantos sonhos assim no reino, e isso já chamou minha atenção, mas mais pra uma admiração, tava muito fechada pra relacionamento. E nós começamos uma amizade, né, meu bem? E foi realmente, verdadeiramente uma amizade. Começamos uma amizade, participar de ações juntos. A gente, mais uma galera, é tanto que a gente só saía com o Caio, né? Até quando a gente namorava, a gente ia sair, não tinha encontro romântico, não. Era eu, o Lucas e o Caio. E foi uma amizade, realmente, uma amizade muito forte. E nós fizemos muitas coisas incríveis juntos. E isso fez com que eu te admirasse muito, né? E passou do menino esquisitinho da rua para um menino admirável, um rapaz admirável. E aí isso começou, dessa admiração começou a despertar um sentimento, né? Digamos assim. E aí foi quando o Lucas Santos me ligou e nós conversando e tudo. Ele falou assim, olha, eu tô sentindo um negócio assim por ti, mas eu não quero me precipitar. Então eu queria só... Aí tu falou que nem... Que nem o Leus falou passaram. Eu não tava sentindo nada não, mas agora que tu falou, eu comecei a sentir aqui. Já que tu tá sentindo, eu tô sentindo também, então não. Ele falou assim, não, eu tô sentindo algo por ti, mas eu não queria me precipitar, eu queria só te pedir pra orar por isso, pra que se for da vontade de Deus, que esse sentimento permaneça e que não, que saia. Eu já tava sentindo algo também, mas é claro, né, que eu falei assim, amém, vamos orar então. Só isso, né, não teve a paz. Mas aí nós começamos a orar. E à medida que isso foi passando, a minha admiração foi só crescendo. Então eu sempre digo que eu me apaixonei pelo caráter do Lucas em primeiro lugar. Eu nunca tinha conhecido um rapaz que tinha um coração tão entregue a Jesus como o Lucas. E nunca tinha conhecido alguém que se dispusesse a entregar tanto a vida como o Lucas entregava. Entendeu? Ele ia pra Capelosa e eu via aquela dedicação, eu via a luta que era, o ambiente pesado que era, e o Lucas ia e se entregava e com amor para aqueles meninos, e era um amor tão grande que não podia vir dele, não era um amor naturalmente humano, sabe? Era um amor que só podia vir de Jesus, e aquilo eu nunca tinha visto, e aquilo começou a chamar a minha atenção. Então, em primeiro lugar, eu me apaixonei pelo meu chamado, sabe? Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha tido essa certeza em relacionamentos anteriores, de olhar para aquela pessoa e dizer, eu vou me casar com essa pessoa porque com ela eu vou conseguir caminhar, porque o chamado dela se junta com o meu, sabe? O meu chamado vai somar no dele. Eu nunca tinha tido isso, então quando eu vi isso, esse sentimento começou a surgir. E eu fui me apaixonando exatamente por isso, pelo caráter que o Lucas tinha, pelo amor que ele tinha com Jesus, porque eu sabia o quanto que ele amava tanto Jesus, que ele saberia me amar também, sabe? Que juntos nós caminharíamos, sabe? Em retidão com aquilo que o Senhor tinha pro meu coração. Então foi isso.
Amém, né? Amém. Eu demorei assim uns 3 meses pra aceitar um pedido de namoro, não foi? Foi eu que pedi, né, meu bem? Não, foi uns 3. A gente conheceu e foi uns 3 meses assim, só me chamando vizinho, ei vizinho, ei vizinho. Mas foi mais tempo. Foi mais Foi tempo? mais tempo. Foi mais tempo. Era um tempão, só era vizinho e vizinha. Era vizinho. Pra me pedir namoro, o Lucas Santos levou uns 8 meses. A minha mãe falava assim, minha filha, eu acho que tu quer pedir esse menino em namoro. Ô menino lerdo, minha mãe falava. Minha mãe Cara, queria. Eu enrolei. Enrolou. E eu ainda enrolei pra pedir namoro. E quando eu pedi, ainda pedi na data errada. Porque eu pedi, tive que presentear ela. Aí passou um mês, era aniversário dela. Aí lá vai eu ir presentear de novo. Cara, eu me rodei. Quando for me casar, eu casei aqui na data do namoro. Aí a moça é presente do lado do vento. Eu ia ganhar mesmo, eu não ganhei nem uma carteira. Não, sabe uma coisa incrível? Eu tava muito fechada pra relacionamento, então, mas eu já tava começando a sentir algo pelo Lucas, então eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, esse menino não vai me pedir em namoro, sabe, antes. Ele vai pedir primeiro pro meu pai, depois ele vai me pedir. E coloquei isso daí. Como é que é? Eu vou pedir primeiro pro teu pai em namoro? Explica essa história direito, porque eu tenho que pedir teu pai. Primeiro, pedir pro meu pai a permissão pra me namorar. Isso nunca tinha acontecido comigo. E eu fiz isso, sabe? Na doida. Eu falei assim, Senhor, eu preciso ter certeza, quando eu disser o sim, ter certeza de que realmente é esse homem que tu colocou na minha vida. Teve quantos namorados antes de mim? Conta aí pro pessoal. Olha, namorado sério, eu só tive 2 antes de tu. Mas namorico de infância eu tive mais. E agora eu vou contar... Me arrependo muito. Eu posso, Eduardo, contar os meus testemunhos? Pode. Tem uma história muito engraçada. Não, vou contar não. Deixa eu terminar de contar o meu testemunho. Eu falei... porque eu tenho tanta história boa pra contar. Tem histórias maravilhosas, eu morro de rir. Lucas Santos, o pregador. Eita Deus, só Não, Jesus. mas eu fiz essa oração, eu me lembro como se fosse hoje, eu tava lavando louça. E eu fiz essa oração, Senhor, é assim, assado. Ele não vai pedir pra me namorar, ele vai pedir a permissão pro meu pai primeiro. Porque eu preciso ter certeza quando eu desse sim. Foi algo muito sério. Eu fiz com medo, eu fui me cagando de medo, é a expressão nordestina, né? Com medo, porque eu já tava sentindo algo, entendeu? Com medo de depois isso não acontecer e eu ter que... Não é o que eu quero. Porque eu já tava assim, tendo um sentimento. E aí um belo dia a gente saiu da célula com as meninas, na época ainda era a célula que a gente fazia com elas, não era MXP. Fui pro ensaio do louvor no domingo, o Lucas me deixou lá e foi pra minha casa. Quando eu cheguei do ensaio do louvor, minha mãe me chama, minha mãe, muito saliente, colega, vem cá dentro do quarto que eu tenho um babado pra te contar. Aí o que foi, mãe? Ela, tu não sabe o que aconteceu, o Lucas veio aqui em casa falar com teu pai pra namorar contigo. Aí eu, oxe, o quê? Aí ela, tu não sabia não. Mãe, eu não tava sabendo. Mas aí a minha mãe, pois foi, filha. E eu falei, e o pai? Ela, não, deixou. Aí eu, ai, que massa. Quando minha mãe saiu do quarto, eu fui me ajoelhar e orar e agradecer. Agradecer porque Deus tinha falado comigo, Deus tinha respondido a minha oração. 2 dias depois, o Lucas me pediu um namoro. E quando eu disse sim, foi o sim mais certo que eu fiz na minha vida. Eu tinha total convicção de que aquele sim era um sim que agradava a Deus. Mas, enfim, falando de relacionamentos antigos, tive outros relacionamentos antes do Lucas e... Não, mas pensei em contar isso aí não. Tu me perguntou. Eu quero saber. Mas, assim, basicamente, são coisas que eu me arrependo, mas que me ensinaram muito. E hoje, eu sempre digo para as meninas que caminham ao meu lado, meninas, guardem o sentimento de vocês, sejam muito sinceras com eles, sinceras com os sentimentos de vocês e protejam eles. Porque se tem uma coisa que a gente precisa proteger são os nossos sentimentos. Eles moldam muito quem nós vamos nos tornar e são muito valiosos. Nossos sentimentos, eles são extremamente valiosos. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que guardar o nosso coração. Porque são muito valiosos os nossos sentimentos. Nós não podemos entregar para qualquer pessoa. Porque nós somos tão amadas e tão cuidadas pelo nosso Pai que ele não merece que nós entreguemos os nossos sentimentos para qualquer pessoa. Então, assim, se tem um conselho que eu dou das minhas experiências negativas, é que nós precisamos ser muito zelosas com os nossos sentimentos. Não só as mulheres, mas os homens também. Nós precisamos, falando de relacionamento, né, já que hoje é dia dos namorados, nós precisamos ser zelosos com os nossos sentimentos, porque são muito valiosos e não é qualquer pessoa que consegue entender esse valor. Então, assim, quando eu disse sim pro Lucas, foi o sim certo de que ele valorizaria sim os meus sentimentos. Amém, glória a Deus. Eita, Deus bom e fiel, meu amigo. Eu já passei tanta raiva nessa minha vida, Bruno. Tu é doido, meu amigo. Mas eu já casei, gente. Eu já casei, viu? Eu já casei, gente, porque eu queria uma moça, investi nela uma semana todinha dando presente, surpresa, botava dentro da mochila todo um
Todo romântico. Né? Bruno, tu não tem ideia, velho. Era todo um esquema lá, botando carta, não sei o que, todo ali anônimo, né? Quando chegou no dia que era pra pedir a menina em namoro, pra ver se ela queria, eu entreguei todo um presente lá, eu tô lá na sala, ela abre a bolsa, meu Deus, ela começa a abrir um monte de coisa que tava na mochila, assim, um monte de coisa, ela lê a carta, ela, meu Deus do céu, eu não acredito que o Daniel fez isso. Aí a menina, meu Deus, foi o Daniel mesmo, mulher! Vamos juntas! Aí elas foram lá onde o cara, moço, eu sei que, não sei se deu casamento, sei que eu juntei um namoro aí, eu paguei, o cara foi lá e o cara não teve vergonha pra dizer, não, rapaz, não fui eu, não, isso daí Ele não, não fez nada. eu não fiz nada aí, ele, rapaz, já que não tem ninguém aqui pra dizer que foi, Pode dizer que foi eu. mas rapaz, sei cada história, ô Jesus, já paguei, fiz minha mãe pagar o ano todo e tinha um curso pra entrar no IFMA. Só pra ficar perto da menina. Só pra pegar a pedra da menina, né? Os pão. Pra, enfim, lá na pedra da menina. Aí a menina passa o ano todinho, cara, investindo na menina, conversando no Facebook, fazendo foto de declaração, lá no MSN. O MSN chamando a atenção minha, ouve aqui, minha filha. E mandando uns gifzinhos que tinha romântico. Aí quando eu passo na praça, a menina tá beijando o teu cara e tururu. A flautinha. Moço, mas glória a Deus, ela já contou nosso testemunho, né? Sim. Pra glória de Deus. Resumido, né? Bem resumido. É. Mas aqui com esse clima aqui alegre, né? Eu quero perguntar pra ti, tu já, na verdade, eu ia te perguntar sobre o conselho que tu daria pros jovens solteiros, mas tu já falou. É, eu disse que eu falo muito, então, né, meu bem? como tu resume um casamento agora? Tu já falou mais pros solteiros, agora pra casados. Quem tá casado, então quem quer casar agora, né, Niel e Jéssica? Glória. Né, quem quer casar em breve aí, o que tu aconselha? O que tu resume um casamento? Nossa, é uma coisa bem, né, complexa de se resumir um casamento. Mas assim, eu acho que eu posso falar um pouco sobre a nossa experiência, né, meu bem? Acho que dá pra dar algumas dicas de como um casamento pode funcionar bem. Olha, eu acho que... Eu não sei se essa é bem uma ordem, tá? Mas enfim, um dos fatores eu acho que primordiais para o nosso casamento estar dando certo, e ser um casamento feliz e continuar dando certo, é os dois terem ali o mesmo alvo, sabe? Os mesmos, não os mesmos, mas terem a mesma visão, os mesmos alvos, os mesmos objetivos, sabe? Isso faz com que crie uma relação de intimidade com o casal. Quando um entende o que o outro está fazendo, um entende a caminhada do outro, um entende os sonhos do outro e abraça isso, isso faz com que a conversação seja melhor entre o casal. Então, um dos fatores que eu acho que é primordial para o nosso casamento é esses sonhos em comum, esses desejos em comuns que nós temos, sabe? É esse amor pelo reino que nos move, sabe? Porque por mais que eu seja muito inclinada à música, porque eu sou extremamente inclinada à música, e o Lucas seja mais inclinado a cuidar de pessoas, ainda assim, eu também sou inclinada a cuidar de pessoas. Então, quando o Lucas entende o meu lugar no reino, e eu entendo o lugar dele no reino, e eu entendo que eu posso somar, e ele também pode somar, porque o Lucas, ele é um motivador nato. Ele é um motivador natural de pessoas. As pessoas que convivem com ele sabem que ele é um encorajador de pessoas, ele é um encorajador de sonhos. Então, o Lucas, ele encoraja os meus sonhos e eu somo nos sonhos dele, eu abraço esses sonhos. Então, quando nós partilhamos dessas mesmas visões, desses sonhos, isso faz com que a nossa caminhada seja ombro a ombro, como o Douglas e a Val falam. Quando você caminha de frente um pro outro, dá muito tempo para você observar os defeitos. Mas quando você caminha lado a lado, ombro a ombro, você tá ali, ó, olhando para um alvo. Você não tem tanto tempo para estar olhando os defeitos do seu cônjuge. Então, isso é algo muito importante. Outra coisa que eu também acho extremamente importante num casamento é o diálogo. O diálogo é extremamente importante. É como eu sempre falo pro Lucas, meu bem, eu não tenho uma bola de cristal e você também não. Nós somos inclinados a esperar que a pessoa adivinhe como nós estamos nos sentindo. Então, se eu não tive um dia ruim, eu fecho a cara e espero que o Lucas adivinhe que eu não tive um dia ruim e faça exatamente aquilo que eu espero que ele faça para que eu me sinta melhor. E não é bem assim. Não é verdade? A realidade é outra. Então precisa existir diálogo. Então eu sempre falo pra ele, por exemplo, eu sempre faço isso, quando eu não tô num dia bom, ele tá aqui na rádio, tá fazendo os programas, trabalhando, eu já mando uma mensagem pra ele, meu bem, hoje não é um dia muito bom, eu tô estressada,
tô cansada, o Isaac e o Lucas tá daquele jeito, serelepe todo, aprontando. Então, se eu tô limpando a casa, sangue quente, se você chegar, não te receber com um sorriso e eu tiver de cara fechada, por favor, entende? Já não crie expectativa. Eu faço isso, mas lá em casa eu vou me preparando para tentar receber ele da melhor maneira possível. Então, assim, quando existe diálogo, eu acho que é uma chave para um casamento caminhar bem. A gente sempre teve isso. No começo do nosso casamento eu falei, meu bem, a gente tem que prometer um pro outro que a gente nunca vai dormir brigado. Na verdade, meu bem. E a gente colocou isso como meta no nosso casamento, nunca dormir brigada. Porque num relacionamento, num casamento, sempre tem atrito. São pessoas diferentes convivendo juntas. E por mais que elas tenham pensamentos parecidos e tenham coisas semelhantes, sempre vai ter divergência em alguma coisa, em uma forma de pensar, em uma situação. Então sempre tem algum atrito entre o casal. Mas o importante é que a gente não leve isso para outro dia. Eu sempre falo pro Lucas que acumular problema é adotar ele e colocar para ser um bichinho de estimação, sabe? Então sempre falo isso pra ele, não vamos dormir brigados. E foi um objetivo que a gente colocou no nosso casamento e que a gente tenta lutar até hoje para continuar. Então sempre que a gente se desentende, a gente, por mais que naquela hora os ânimos estejam aflorados, a gente senta, nem que a gente vá até de madrugada tentando resolver esse problema, mas a gente só para quando a gente consegue resolver, né, meu bem? E por mais que às vezes os ânimos estejam aflorados, o que precisa prevalecer é a certeza de que você fez a escolha certa, de que essa é a pessoa que você ama e de que essa é a pessoa que vai estar com você pro resto da sua vida. E aí a gente vai entendendo que, por mais que os ânimos estejam aflorados, naquele momento parece ser um problema grande, mas que depois ele vai amenizando. Então a gente fica ali até resolver. Dá o nosso lado, entende o lado do outro, conversa, chora, conversa de novo, conversa mais e no final das contas a gente resolve. E dorme de conchinha agarradinho. Nem sempre, né, que o Isaac tá, né? O Isaac tá com a mania de acordar de madrugada e dormir com a gente, ele deita entre nós dois ali, a gente só vê de manhã às vezes. É assim mesmo. É assim mesmo, e né, já estamos aqui chegando ao fim, né? Que papo bom, cara. Mas é só 1 hora, né? Que papo bom, que papo bom. Ficaria aqui horas, né? Mas aí, meu amigo, vocês vão pegar só 1 hora. Eu vou pegar aqui um monte de hora ainda lá em casa, conversando. Mas é isso, pra gente finalizar, eu queria que tu falasse o que você, Alessandra, né? A pergunta que eu faço sempre pros entrevistados aqui, pra galera que vem. Alessandra, o que tu quer mais fazer nessa geração? Qual o legado que tu quer deixar para essa geração que tu vive? Olha, eu acho que à medida que nós vamos amadurecendo, né, os nossos desejos, as nossas visões, elas vão amadurecendo junto. Mas hoje, o que eu vejo é que a nossa geração, né, a nossa geração é uma geração muito imediatista. Uma geração que quer tudo em cima da hora. A geração fast food, como a gente costuma falar, né, meu bem? Então, assim, a geração que quer tudo rápido, sabe? Que não sabe esperar. Não entende a mágica que tem na espera e no processo. Então eu acho assim que não é bem um legado, mas que parte, porque eu acho que o legado é uma coisa tão abrangente, uma coisa tão grandiosa. Eu acho que parte desse legado é mostrar, através da minha vida, através da minha história, que o processo, ele também é valioso, sabe? Quando você tem um alvo e você chega nesse alvo, e aí, o que você vai fazer depois? A mágica está no processo. É no processo que você é preparado para chegar nesse alvo. Por exemplo, a nossa história. A maioria das pessoas conhecem a nossa história, a história do nosso relacionamento, do nosso casamento, do nascimento do nosso filho. E assim, foi um processo, a nossa vida, eu sempre costumo brincar, a nossa vida é cheia de longas histórias. Mas assim, o processo que nós caminhamos até estarmos aqui foi muito importante para que hoje nós estivéssemos aqui com os pensamentos e a visão que nós temos, com o amadurecimento que nós temos. Então, por mais que parte do processo tenha sido dolorosa, ainda assim foi extremamente necessária para nos tornar quem nós somos hoje. E o que nós vamos viver amanhã é parte daquilo que o Senhor tem de idealizado para que nós sejamos. Então, assim, eu acho que quando nós entendemos a grandiosidade do processo e da espera em Deus, isso vai fazendo com que nós aceitemos o amadurecimento para chegar a nos tornar quem Ele sonhou que nós fôssemos. E outra coisa que eu queria deixar também é o valor da família, porque a família é algo muito precioso, sabe? Então, quando nós entendemos a preciosidade que é a família, que infelizmente hoje o mundo está querendo desmistificar demais a família, sabe? E a família é algo que vem do coração de Deus. É o primeiro grupo social que você está inserido e faz parte de quem você vai se tornar. Então, assim, a família é algo muito importante. E entendendo isso hoje, eu que já tenho a minha família, que sou eu, você e o Isaac por enquanto, né?
entendendo esse valor, eu quero passar a importância desse valor que tem a família. Porque hoje nós vivemos em uma geração de jovens que dizem, eu não quero casar não vou casar tão cedo. E acham que isso é algo bom e não é. Você também não precisa casar com 21 anos, ou enfim, cada história é uma história. Eu casei com 21, então, e sou feliz por isso. Então, assim, cada história é uma história, mas almejem ter uma família, sonhem com família e orem por essa família. Porque quando você ora pela sua família, você está previamente abençoando ela. E a sua família, ela vai estar com você até o fim dos seus dias. Então, você precisa conversar bem com a sua família. E vocês precisam ser, sabe, como os planetas que giram em torno do Sol. A família precisa girar em torno de Cristo. Antes era eu, Alessandra, fazendo coisas para Deus. Hoje sou eu, Alessandra e Isaac Lucas fazendo coisas para Deus. Então nós giramos em torno de um centro que é Cristo. Então a família é muito importante, porque eles vão ser meus companheiros até o fim dos meus dias aqui. Então os legados que eu quero deixar é esse. É o poder do processo e a importância da família. Amém, amém. É exatamente isso, né? A igreja é família, então a gente tem que conviver em família. Amém? Estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast Esperança, do nosso segundo bloco da MXP na Rádio. Agora eu vou pedir para a Alessandra escolher uma música para o DJ Bruno colocar, né? O entrevistado do dia sempre escolhe a música, então peça a canção romântica aqui no Outra clima. canção romântica, deixa-me ver. Tem tanta canção romântica, mas eu vou pedir uma canção que é do Brian Bear, da Cor do Girassol. Gosto muito dessa música. É isso aí, então estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast Esperança. Lembra aí que tem mais 1 hora de programa, aqui vamos até às 12 horas, tem mais um bloco. Então vamos aqui para a música, depois o apoio cultural e depois voltamos para o terceiro bloco do programa. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, foi um prazer estar aqui hoje com o meu digníssimo esposo, tá? Nessa conversa. Como ele falou, a gente conversa muito, vai ter muito tempo, mas foi uma honra estar aqui na MXP hoje, falando um pouco sobre a minha vida, falando um pouco sobre os meus pensamentos. Muito obrigada pelo convite, meu bem. É isso aí, vamos continuar aqui com a MXP na Rádio, né?